Olá, olá, olá! Aloha! Estamos aqui no céu do Parque Novo Mundo, sábado, dia 9 de maio. Eu sou a Malu Araújo, nós estamos com a Martinha, a nossa parceira de coração. Martinha, Oi. eu quero que hoje, né, você está sendo coroada, né, porque uma rainha, uma representatividade, uma mulher que tem uma história linda, emocionante. Há poucos a gente estava conversando ali de uma situação, né, que ela essa semana passou. Ela vai falar, ela vai se sentir à vontade em se colocar, porque a gente acolhe, né, e nada mais sensível de poder falar sobre isso sem censura, sem crítica. A gente precisa disso na vida, né, Martinha, desses encontros, né? É muito bom. Espaços pra gente, né, jogar, assim, não falo jogar, mas expor, né? Situações onde a gente acaba se sentindo meio que escravizado sobre a situação, sobre o assunto. Eu acho que ter um espaço pra gente jogar, né, essa parte pra fora é muito mais importante pra gente conseguir também se aterrar, né, se centralizar. Às vezes é muito necessário, eu acho muito necessário, eu como pessoa, eu acho, não sei todo mundo, mas assim, eu acho muito necessário pra mim é o diálogo, né? Então, nem sempre falando num contexto de relacionamento como as pessoas normalmente tendem a puxar, né, o assunto, mas assim, o diálogo ele é muito necessário, tanto dentro de casa, quanto fora, quanto com os amigos, é muito bom. E às vezes eu acho que é mais que necessário pra gente tirar um peso de dentro do peito. Não necessariamente tem que falar os detalhes, mas assim, colocar pra fora aquilo que nos prende, né, dentro do sentimento que nos faz escravos daquela situação. Eu acho que é muito mais que necessário, então, ter momentos pra isso, né? E ser sinceros com a nossa sensibilidade, né? Muitas vezes o mundo cobra que a gente seja uma pessoa elevada, então, né, a gente está falando de uma situação delicada, que são os dois filhotes pets, né? Meus petzinhos que se foram aí essa semana, e aí as pessoas digam, não, sempre tem uns comentários nesse lugar, né? Mas o fato é, a gente tem sentimentos, a gente não tem como não, né, viver esses sentimentos, e nada melhor do que ser acolhido. E uma coisa que eu acho muito importante, que foi uma coisa que eu passei, né, agora, por conta dessa questão do falecimento dos gatos, as pessoas tendem a te aconselhar, mesmo que a situação já tenha passado, mas aconselhar assim, você já viu não sei o quê? Ah, mas eu acho que, tipo assim, eu acho que não sei o quê. Gente, às vezes o eu acho, ele não deve entrar naquele momento, não cabe. naquela situação. Então, principalmente em situações de luto, não só, né, situações de morte, enfim, mas o luto é uma situação de perda, é uma situação onde a gente não vai ter mais aquela situação, aquele momento acontecendo. Precisa vivê-los porque faz parte da nossa vida. Aí quando a gente esconde, né, quando a gente, como você mesmo falou, olha, mas às vezes é só ouvir, só falar que a pessoa precisa. Exatamente. Não ser aconselhada. Não precisa falar. Quando você está diante de uma situação que você realmente, principalmente um luto, muitas vezes a gente também vivencia isso, a gente não tem palavras. O que você pode fazer? Tá ali ouvindo, um abraço, nada mais, né? Porque essa coisa de trazer uma outra opção de vida para fugir dessa, isso causa sérios problemas na saúde mental, né? Porque você se vê obrigado a estar sempre feliz, pleno e aceitando tudo da vida. Ou em movimento, né? Mesmo exatamente. Precisando ter essa pausa. Foi uma coisa que eu tive muito, porque eu sou uma pessoa muito movimentada, né? Então, o tempo todo eu tô procurando me movimentar, eu tô procurando trabalhar, até mesmo os meus trabalhos, o meu interior, enfim. E aí, às vezes, a gente esquece, por conta de conselhos, mesmo em situações, né, mais frágeis. Às vezes a gente esquece que a pausa, ela também é uma forma de você trabalhar o seu eu, né? Porque é aquele momento onde a gente puxa o mais interno da gente, é aquele momento que a gente está às vezes sozinha,
parando para pensar na vida, o que está acontecendo, e sempre, a gente não faz isso sempre. Né? E são nesses momentos, Martinha, porque é onde a gente se recolhe para se entender nesse mundo, né? Porque quando as coisas estão acontecendo legais e você está fluindo, você não vai parar, né? Esse pensamento e essa emoção que você está trazendo ali, ela é tomada nesse momento que parece que você perde um chão e aí você tem que recomeçar, né? Exato. E como artista que você é, e como bailarina que você é, e como uma criadora, né, de movimentos, né, dentro do estudo do tribal, como você estuda a minúcia, né, de que esses movimentos nos proporcionam, de como o corpo responde, de como a música, de toda uma base da cultura, né? Você é uma pesquisadora nessa área, né? Por isso que você tem um valor imenso, não é só botar a bunda para mexer, não, exatamente. tem que entender que essa bunda X, e é legal as aulas da Martinhas porque ela é cirúrgica, né? Ela vai te trazer a música, a nota e onde o corpo vai responder. E ainda assim desmistificando alguns pensamentos que as pessoas tendem a trazer, principalmente na área da dança, porque, por exemplo, a dança do ventre, ela é muito sexualizada, né? E infelizmente ela é sexualizada. Então a gente entra na dança do ventre exatamente para sentir esse interior mais profundo nosso. E porque a dança, querendo ou não, tanto o tribal quanto o belly dance, eles nos obriga a literalmente parar para pensar nesse mais interno, que é o quê? É quando você para pensar, para falar assim, mas eu não consigo. Quando você vai falar isso eu não consigo, quando você já pratica essas aulas, quando você já pratica esses movimentos, você para antes de falar e aí você pensa, eu acho que eu consigo. Boa. E aí é quando a própria dança, né, o próprio movimento ali de você praticar, te chama para falar, olha um pouco para você, vê aquilo que você consegue ou não, antes de sair falando. E o que você está trazendo é o inverso, né? Não é a parte externa, né? Que é para ser visto, justamente. Que o externo é aquela fotografia, como é que se diz? Os figurinos, você, enfim, se cria um padrão, né? Que acha que deve ser o padrão e não é. A essência da dança é uma essência que vem de dentro, como ela falou, é de dentro. Aí sim que você coloca no seu externo. Aí você vai adequar o seu externo, mas a partir desse entendimento. Não é simples, gente. Dança, você pode ter um jeito com o corpo, você pode ter um ouvido musical legal, né? Toda uma estrutura, mas ela é muito profunda, né? Por isso que o tribal, ele traz essas fusões, não é um ritmo, a Martinha sabe melhor do que eu, né? Não é um ritmo tão puro, né, Martinha? Fusões, me fala um pouco disso. Sim. O tribal, ele na verdade nada mais do que permite, né, a gente a poder explorar tanto a parte rítmica quanto a parte musical, assim, no geral. Então o tribal, ele oferece as danças com elementos, né, como o saíde, que a gente dança com bastão. Existem outras danças, como danças gauazes, que a gente usa, né, elementos, como bambolês, ou até mesmo pandeiros. Então, assim, existem diversas. Tem a espada, como a da Gal. Então, ela permite que a gente explore, né, esses elementos cenográficos. Só que fora isso, ele ainda meio que traz a história, e não só a história, porque muitas das vezes a história ela vem a partir do sentimento. Então assim, eu gostei dessa música, ela me impactou de alguma forma, é por isso que você está dançando. Entendeu? Não é porque, essa música aqui tá famosa. Entendi. Existe também, mas aí é aquele pensamento mais capitalista. E é um pouco, não te interrompendo, é um pouco aquilo que você falou. Hoje a ideia, né, dessa sexualização, né, da dança, vai muito por esse belly dance, né? Então criou-se um padrão X
para produzir tais movimentos, traz expressões, caras e bocas, não era assim. Para quem estuda, né, o DV, a dança do ventre, ela, né, quem estuda de fato as bailarinas que, né, que vieram, que antecederam a gente, é totalmente diferente. É o corpo, como ela sabe, é o instrumento dessa música, né? Ela vai contar a sua história a partir do corpo. A partir do corpo. E as expressões, elas estão condizentes com os movimentos, tanto que né? Alinhadas. Muitas das músicas, assim, que a gente vai dançar, eu acredito que até um pouco mais no tribal, menos no belly dance, mas eu não posso ditar isso com certeza. Mas, assim, existem muitas músicas, mas mais voltadas à dança do tribal fusion, que elas não têm letras. Que é exatamente para você sentir o batuque dos instrumentos, flauta, se tiver flauta, e não só isso, para você também prestar, né, atenção no seu movimento. Então, às vezes, por isso que eu falo, muitas das vezes o movimento ele vem a partir do sentimento mesmo, porque às vezes você conhece a letra, mas não sabe a tradução. Se a gente for tirar uma letra árabe mesmo, não sei a tradução, eu não sei nem o que ele tá falando, mas eu tô ali dançando. Eu não sei nem o que ela tá dizendo, o que ela tá expressando, mas eu tô sentindo e eu tô aqui dançando. E quando você vai ver, muitas das vezes, eu já me deparei com isso. Quando você vai ver, o sentimento na voz, no timbre do cantor ou da cantora, ele fala sobre uma situação a qual você respirou aquilo naquele momento que você viu aquela música. E aí você fala assim, meu Deus, eu tava pensando numa situação assim assada, num sentimento mais assim assado, e quando vai ver é literalmente isso. Né? Às vezes é um negócio de abandono, às vezes é uma situação de amor, às vezes é um romance muito lindo. Então isso tudo, quando você vai ver, você sentiu. E sabe que quando você toca nesse ponto da letra, da música, e vamos assim, a gente está trazendo a história de uma cultura. Que, por exemplo, eu não tenho habilidade com o idioma árabe, evidentemente, mas quando a gente ouve, né, com o estudo musical, do ritmo, quando você faz um pré-estudo, você capta algo intuitivamente, né? Quando você vai trazendo a sua dança, aí você, por um motivo, tem aí a tradução, ou tem, você fala, cara, era isso que eu... Porque é por isso que a gente fala, são as músicas clássicas, né? São músicas muito bem elaboradas, e né? Nem sempre as músicas, elas são... As músicas não, nem sempre aquela expressão, assim, que a gente está trazendo no corpo, ele condiz com a música. É por isso que a gente ainda tem as caras e bocas, né? Porque se você parar pra ver, assim, eu assisto direto no meu Explore e passo aqueles vídeos de dança, tanto de belly dance quanto de tribal, e eu fico navegando horrores. E aí quando você vai ver, as mulheres tá com tipo uma cara de tristeza, e quando vai ver do nada ela e aí sorri, aí tananana. Aí quando você vai ver a tradução, é aquele negócio de tipo assim, meu Deus, estou aqui chorando, sofrendo, porque e a pessoa tá assim. O príncipe tá indo embora, e aí do nada, na própria música, ela fala assim, mas eu não posso parar de viver. Exatamente. Aí quando você vê, você olha assim, você fala, o corpo da dançarina, né, ou da bailarina, não me trouxe essa leitura musical. Boa. Mas a face dela me trouxe esse sentimento. E o legal, e esse é um exercício, né, Martinha, que você tem que ter integrando tudo, né? As suas expressões têm que ter a ver com o seu corpo, né? É uma linguagem única. Ver com a música, porque é isso que traz a conexão com quem está assistindo. Sim, exatamente. É isso que faz a sua dança brilhar. Não é... O figurino é importante? Claro, o figurino você vai compor, ele é importante, mas ele não é só o figurino, né? Não é só a aparência que a bailarina traz, né? Não é só estética, boa, é algo mais aprofundado. E você acha assim, dentro do seu estudo, Martinha, para quem está começando agora, né? A gente tem as nossas aulas regulares, né? Das oficinas de tribal. Todo sábado, né? Aqui no Céu Parque Novo Mundo, com a Martinha ali, integrando. A gente tem a parte belly dance, que é com a Chala. A gente está compondo outros parceiros. A gente tem a dança de salão com o Léo. Enfim, eu gostaria de saber de você, para quem está começando, como essa pessoa pode se entender dentro da linguagem, vamos dizer, estética do tribal? Do tribal? Essa é importante, porque eu vejo que muitas pessoas
ao qual eu já recebi, assim, pra dar aula, ou até mesmo que eu já vi, que vira pra mim e fala, ai, você é professora de dança, ai, dança aí. É assim, é que nem teatro. Você fala assim, ai, você já fez teatro? Ah, você é atriz, chora pra eu ver. A prova dos 9. E aí uma coisa que eu falo muito é exatamente isso. Quando você vai buscar, né, a prática, ou até mesmo sente o interesse, sinta primeiro o interesse no estudo dessa coisa. Então você vai entrar pro tribal, não tô falando pra você como é que fala? Tirar certificado assim na faculdade árabe. Não, ou sobre danças, oh meu Deus. Não. O que eu digo normalmente é pra, tipo assim, você procura estudar um pouco, né, da origem, o que traz, o que te beneficia isso, porque muitas das vezes a gente não consegue entender o benefício que traz. E felizmente, graças a Deus, a dança, ela beneficia muito a gente, tanto no pensamento quanto no corpo mesmo. Pessoas às vezes que têm dores, elas simplesmente com a prática da dança, mas eu tenho dor no ombro, não consigo mexer. Se você movimentar aos poucos, uma hora essa dor sai, uma hora esse movimento ele se acerta. Então tudo é prática. E aí as pessoas acabam, tipo assim, até desistindo como bloqueio, antes né? mesmo de tentar. Ou no primeiro passo. Por quê? Porque é isso, a dança ela dói, a dança ela machuca, mas ela faz isso. A gente pode levar até a teoria do caos, né? Que primeiro você bagunça pra você enxergar o que tem que ser arrumado. E aí a dança ela traz isso. Então você fala assim, mas eu não sei fazer isso. Pratica. Sinta essa dor, sinta essa tristeza quando você sente, entre aspas, a derrota do movimento. Então assim, não consegui. Sinta essa tristeza mesmo, porque essa tristeza ela vai te trazer um pensamento de capacidade. Então ela vai olhar e falar assim, o seu pensamento do nada, num dia aleatório, ele vai retroceder e falar assim, olha, aquele movimento lá é parecido com esse. Então eu acho que você consegue, você está se bloqueando. Então você começa a trabalhar esse mental. E aí quando você vai ver, você tá dançando. Entendeu? Ele começa devagarzinho, também não dá pra falar, de hoje pra amanhã eu tô dançando. Não existe isso. Paciência, né, Martinha? Tem que ter paciência com o seu processo, treino, né? Mas cada um também tem o seu processo, tem que ser respeitado. Tempo, né? E respeite o seu processo. É uma coisa que eu falo muito, porque eu também já burlei, assim, tentei burlar, né, o meu processo. Ela sai fora um pouco da caixinha, porque é um bebê que tem, assim, um potencial, um conhecimento, uma segurança que eu tenho. Olha que eu já fiz aula durante muito tempo, passei por outros professores, mas o que a Martinha me trouxe de diferencial, logo na primeira, falo mesmo, sabe? Eu tenho que dizer isso que me fez a diferença. Esse cuidado com que... Você tá entendendo o que você tá fazendo aqui, Malu? Você tá entendendo o que seu corpo tá fazendo? Que movimento é esse? Ninguém me pergunta. Aí eu tô lá, olhando o modelo da professora fazendo, achando que tô abafando, e na verdade eu tô como aquele espantalho do posto. Os meus movimentos estão desconectados de mim, da minha essência. Então, primeiro, se entender dentro da dança. O que você quer? Qual é o objetivo que você quer nessa dança, nessa expressão artística? Né? E aí você tem que saber, é isso. A dança nada mais é do que, primeiramente, o estudo interno, né? Primeiramente um estudo interno, porque às vezes você está em um estilo de dança ao qual você não se sente em casa. E aí não é porque você não se sente em casa que você tem que sair fora, não é isso. Às vezes é a falta do estudo interno, né? E muitas das vezes, ou não, é a falta do estudo da origem daquilo que você está fazendo. Então estuda a dança que